2 da tarde, 10 minutos. Já vou acolher aqui os nossos comentaristas políticos, o time da Dia TV que faz bonito nas nossas tardes piauienses com muita informação. Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lívia, Eliezer e a todos que nos assistem. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lívio, Edna, telespectadores, boa tarde a todos. Olha só, gente, temos novidades positivas para o estado do Piauí sobre o litígio de terras com o estado do Ceará. O deputado piauiense Franzé Silva acredita que em breve nosso território pode até crescer por conta, é claro, de anexar esses territórios que estão sendo questionados agora atualmente junto ao estado do Ceará. Vamos acompanhar o que ele diz sobre esse assunto, depois nós comentaremos mais sobre essa questão. No ar. Estamos aguardando agora a finalização de uma perícia que será realizada pelo Exército. Nós não temos dúvida nenhuma, pela quantidade de documentos históricos que estão anexados ao processo, de que seremos vencedores nessa questão do litígio com o Ceará. O Ceará avançou em áreas que eram para ser decididas desde a época do Império, e estão por ser decididas, o Ceará avançou. E se apossou dessa área. São áreas riquíssimas que nós temos certeza que após a decisão do Supremo serão anexadas ao mapa do Piauí. E isso nós estamos acompanhando através da Comissão de Estudos Territoriais e também acompanhando através das ações que estão sendo gerenciadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Edna Maciel, além da questão jurídica, além de toda essa questão territorial, histórica, que é importante, que deve ser realmente considerada, mas existe também uma questão social. Será que as pessoas que cresceram, que criaram suas raízes como sendo cearenses, vão aceitar de bom grado esta troca repentina para o estado do Piauí? É um questionamento que também deve ser levantado, mesmo considerando que os benefícios para o Piauí seriam inúmeros com esta anexação de novo território, hein, Edna? Pois é, tem seus prós e contras se a gente for ter esse olhar que você está colocando em nível cultural mesmo. É só a gente pensar, a pessoa criou raízes ali, né? Já tem sua família, já tem toda uma estrutura, tem sua história, seus bens, enfim. Sabemos, como você disse, como é positivo para o nosso estado, para o Piauí, que realmente isso aconteça. É um acréscimo, estamos falando de território, estamos falando de uma maior amplitude, que traz benefícios, que pode gerar, inclusive, outros benefícios em termos de economia, mas temos que pensar também nessa parte, né? Temos que pensar na parte da humanização de uma atitude como essa. Então, é uma ação que a gente vai acompanhar e que vamos ver os rumos que vão tomar, se realmente se consolidar. Temos que pensar nesse lado também. Não sei se o Ceará vai aceitar com bons olhos, vamos dizer assim, ou vai se conformar com essa decisão. Eliezer, nós temos, por exemplo, municípios como Viçosa e Ubajara sendo questionados pelo estado do Piauí, terras tradicionalmente cearenses, terras que têm um desenvolvimento turístico muito importante, mas o deputado Franzé, baseado na questão jurídica, está muito confiante também. Isso, Lívio, essa tem sido a bandeira do deputado Franzé Silva, já desde o início do seu mandato parlamentar, especialmente desde que passou a integrar a Comissão de Estudos Territoriais, que tem essa competência. Comumente, a SET, que é essa comissão supra-institucional da Assembleia Legislativa, ela tem representantes de várias instituições, ela resolve muitas questões que envolvem litígios entre municípios, limites, onde começa, onde termina uma cidade, esse povoado pertence a que cidade? Cidade A ou cidade B? Qual a prefeitura responsável? Essa população vota em que domicílio? Enfim, essas questões a SET resolve até com uma certa celeridade. Agora nós estamos falando de um litígio entre estados secular. Para se ter riquezas de detalhes dessa situação, seria necessária a presença de um historiador especialista no assunto aqui para trazer a circunstância histórica que acabou aí gerando esse litígio na divisão Piauí-Ceará, envolve o território que foi dado
e corresponde ao litoral do Piauí, 66 quilômetros, uma espécie de troca, enfim. Há uma situação aí que se arrasta há séculos e agora está na mão do Supremo Tribunal Federal. Não sabemos se apenas um dos 11 ministros é capaz dessa decisão ou precisa aí de maioria no colegiado. Ou seja, há uma questão ainda que precisa ser resolvida no processo jurídico, né? O fato é que são regiões produtivas, populosas, com suas riquezas, com alto potencial de tributação, e isso naturalmente gera aí essa disputa de interesses, né? Todos os dois entes federados querem arrecadar, querem ter anexados a si essa população, e entra ainda mais essa questão cultural que você levantou, Lívio. Qual a identidade que as pessoas têm, de piauienses ou de cearenses? Claro que somos nordestinos, né? Para todos os efeitos, somos filhos da região Nordeste, mas cada estado tem suas particularidades, há ali a questão familiar, enfim, são muitos detalhes que não simplesmente o processo judicial vai resolver, não é? É preciso ter sensibilidade para esse lado também, e independentemente de que lado venha a ficar, do Piauí ou do Ceará, essas pessoas, eu estou falando aqui da população em si, que sejam devidamente assistidas, que não sejam enxergadas apenas como oportunidade de exploração em algum aspecto. Pelo contrário, que sejam respeitadas e valorizadas e tenham seus direitos garantidos pelo poder público. Com certeza. Vamos para o nosso próximo assunto, mas antes dando boa tarde a João Magalhães. Oi, João, seja bem-vindo. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde ao Eliezer, a Edna e, claro, a nossa audiência. Vamos lá para o nosso próximo assunto. A deputada estadual pelo PP, Lucy Soares, explicou o mal-estar registrado durante uma tentativa de audiência com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. A parlamentar também criticou a falta de conhecimento do chefe do Executivo Municipal quando o assunto é Teresina. Tem chumbo grosso por aí, vamos ouvi-la. Só quem sai perdendo é a cidade de Teresina. A questão do transporte, 10 meses se passaram. A população ainda sofre com a falta de transporte público. Nós tínhamos, sim, problemas no passado, mas ainda a frota funcionava com toda dificuldade. Nós todos sabemos que o sistema de transporte público já estava em falência, tanto que Firmino tinha projetos, né, para resolver essas dificuldades, e a pandemia chegou. A pandemia mudou muito nossas vidas. Infelizmente, no final da campanha, no final da conversa, também notei que tudo que eu perguntava para ele não sabia responder. Tinha que falar com os assessores dele, a pauta da regularização fundiária. Fale com o meu secretário de planejamento. A pauta da mulher, fale com a secretária da mulher. Todas as pautas que eu perguntava, ele não sabia responder, né? Então, claramente, a gente viu que é um gestor que não tem conhecimento do que está acontecendo na nossa cidade, o que está faltando, o que a população está clamando. Então, isso eu pude notar. Naquele momento, a gente ouvia falar sobre o que estava acontecendo, mas naquele momento eu tive a certeza que ele não conhece Teresina, né? Visto que recentemente eu fui à inauguração, que Firmino, uma obra feita por Firmino, que eu andei muito, que trocaram o nome da comunidade, né? Por falta de desconhecimento, falta de conhecimento da cidade. A gente tem que conhecer a cidade. E no final, vi que ele não tem diálogo, né? Ele sempre está no palanque, né? Sempre no palanque, sempre tentando destruir a história de Firmino. A campanha do ódio que existia contra Firmino continua com... Agora, eu estou herdando esse legado da campanha do ódio de Firmino, estou herdando. É um ódio que a gente não sabe de onde vem, gente. Acusações muito graves, vamos por partes. João Magalhães, acusação, palavras de Lucy Soares, viúva do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, mas também deputada estadual pelo Partido Progressistas, eleita pelo povo. Doutor Pessoa sempre está no palanque. Olha, Lívio, eu diria que a fala da deputada Lucy surpreende 0 pessoas
porque ela trata de assuntos que é impressionante como a gente lida aqui diariamente e divulga diariamente informações sobre esses assuntos. A questão do palanque, assim como também a questão do desconhecimento do prefeito com as ações que deveriam estar sendo desenvolvidas na cidade. Focando nessa questão do palanque, isso está muito claro. O prefeito, o doutor Pessoa, sempre faz questão de atacar ou de jogar a responsabilidade por problemas atuais à gestão passada. Ele ainda não conseguiu entender que assumiu o comando da Prefeitura de Teresina para dar soluções aos problemas e essas soluções vão beneficiar a população de Teresina, que não está interessada em saber se quem está no comando do Palácio da Cidade é o PSDB, é o MDB, é a União Brasil, enfim. A população clama por soluções em todas as áreas da administração pública. A prioridade, obviamente, sempre vai ser o transporte público coletivo, porque essa é a pauta mais importante, mais urgente e a que tem levado maior sofrimento à população. Mas a gente também não pode esquecer da própria educação, que Teresina já foi classificada como a melhor educação entre as capitais no país. Na saúde, Teresina sempre foi um polo de atendimento e responsável por atendimento a boa parte da população piauiense. Enfim, são áreas em que sempre foram lembradas pela população como sob o comando de uma boa gestão e que hoje o prefeito Dr. Pessoa, vendo os problemas que a população enfrenta, não consegue descer do palanque, não consegue vestir a roupa de um estadista, de alguém que tenha compromisso em solucionar esses problemas para a população e compreender e ter a compreensão que o processo eleitoral ficou no ano passado. Quando você senta na principal cadeira do Palácio da Cidade, a sua responsabilidade é com o povo e aí você tem que ter a capacidade de dialogar com o governo, com a oposição e, claro, reconhecer sempre que a oposição tem um papel fundamental, que é o de fiscalizar e de estar chamando a atenção mesmo do governo para problemas que a população está enfrentando. Eu diria que ele tem sorte, o prefeito Dr. Pessoa tem a sorte por não ter uma oposição como deveria ser. Se a cidade de Teresina tivesse uma oposição mais altiva, com certeza a população não estaria sofrendo tanto. E no que diz respeito ao desconhecimento de Dr. Pessoa sobre o que acontece na prefeitura, isso a população já está cansada de saber. O prefeito não sabe quais as obras estão paradas, ele não sabe quando obras vão ser reiniciadas, ele não sabe nem quem são os gestores das principais pastas, isso já ficou bem claro, porque ele também não tem essa curiosidade em conhecer os gestores, enfim, em governar a cidade. Falta vontade política, falta vontade, falta capacidade de administrar a cidade, falta capacidade de gerenciar tecnicamente a cidade de Teresina, mas também fica claro que falta uma vontade política, uma vocação política para o prefeito exercer bem o seu cargo. Observando o que você falava, João Magalhães, eu também comecei a tentar fazer uma comparação na tentativa de se criar um perfil administrativo político de Dr. Pessoa. O que nós observamos, por exemplo, de gestores como Wellington Dias, ou até mesmo como Firmino Filho, Silvio Mendes, como quando era prefeito de Teresina. Nós observamos que os gestores possuem uma chamada agenda de visitação de obras, de acompanhamento do desenvolvimento da cidade. E isso não se dá diariamente. Nesta semana em particular, só para citar o exemplo, nós temos o governador Wellington Dias fazendo uma série de visitas, agendas oficiais fora do gabinete, porque além de trabalhar administrativamente na sede do Poder Público Estadual, ele precisa acompanhar também as entregas dessas obras, precisa conversar com o povo e com suas bases políticas. Isso é normal, é natural de qualquer chefe de executivo, quer municipal, quer estadual, quer até brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro também faz isso. Tira uma semana, duas para fazer visitações. Pessoa não. Todo dia está visitando, todo dia tem uma agenda externa. Trabalhar, que é bom, dar expediente no Palácio da Cidade, tem se tornado algo cada vez mais difícil, acredito eu, por conta dessa realidade. Se questionado sobre projetos, não tem conhecimento. Se questionado sobre o andamento de obras, procure meus assessores. Se questionado sobre realidades que trazem benefício a Teresina, não sei responder. Eliezer Rodrigues, é uma realidade muito dura. Não que, é claro, ele tem todo o direito de criar o próprio estilo administrativo político, mas o que nós observamos na prática é: gestores visitam o povo, visitam obras? Claro, mas antes disso, trabalham, coisas que nós não percebemos na Prefeitura Municipal de Teresina. Como disse João Magalhães, a resposta, a reação de Lúcio Soares surpreende 0 pessoas, porque era o que nós esperávamos do dito prefeito desta cidade. É exatamente isso, Lívio. A fala
da deputada foi em tom de surpresa, porque até então para ela eram apenas informações que ela não tinha tido a oportunidade de constatar. E com essa audiência ela viu que o que estamos falando aqui não é exagero, é um perfil do prefeito, é uma incapacidade, ineficiência, falta de noção, falta de conhecimento do que está acontecendo em cada pasta, não tem ali a certeza dos caminhos que devem ser assumidos para resolver os problemas da cidade, enfim, que Sua Excelência, o povo, tenha a partir de agora a maturidade para avaliar e julgar esse perfil do administrador maior da cidade de Teresina. Porque o que temos visto é um prefeito debruçado dia e noite, o dia inteiro, sobre problemas e, eu não diria nem problemas, mas projetos pessoais. O prefeito está preocupado em assumir um partido, para próximo ano ter mais condições de eleger o seu filho, por exemplo, para um mandato. E enquanto isso a cidade continua aí com seus problemas sendo agravados, em meio a uma crise na saúde, em meio a uma recessão econômica, né? Eu tenho certeza que o povo de Teresina hoje se sente enganado, além de decepcionado, há um clima de frustração. Para se ter uma ideia, a deputada Lucy relatou que essa audiência, que não foi tão simples de ser conseguida, ela foi filmada, tanto pela assessoria dela como pela assessoria do prefeito. Por quê? Pelo clima de desconfiança, insegurança. O tratamento que foi dado foi ali a nível de divergência pessoal, sem se considerar as autoridades presentes, sem se colocar em primeiro lugar os problemas, as demandas da cidade de Teresina, ou seja, foi tratado a nível pessoal, muitas barreiras acabaram ali se levantando e dificultando a deliberação das pautas que foram apresentadas pela deputada Lucy Soares, que não são dela, mas são do povo, de fato, da população da cidade de Teresina. Então esse é o clima da gestão, é o perfil. Realmente é uma tristeza saber que uma cidade da dimensão de Teresina está nas mãos de um gestor e de uma equipe desta qualidade e, lamentavelmente, não podemos aqui trazer boas perspectivas para o futuro da nossa cidade. A única boa perspectiva, Eliezer, que nós trazemos à população é de 4 anos passam e que o Dr. Pessoa não vai ser eternamente o nosso prefeito. Edna Maciel, onda de ódio denunciada pela deputada Lucy Soares. Sabemos que o prefeito Firmino Filho, à época prefeito Firmino Filho, teve alguns problemas realmente com algumas pessoas por conta do fechamento do comércio. Isso repercutiu muito negativamente contra a administração, o finalzinho da administração tucana à frente do Palácio da Cidade, mas o que nós percebemos é, mesmo com a morte do ex-prefeito Firmino Filho, a onda de ódio continua sendo denunciada pela família de Firmino Filho como um todo. Não é o tipo de relacionamento que nós queremos ver em nossa cidade, hein, Edna? Não é correto? Bom, infelizmente vivemos um momento bem diferente da gestão municipal. E o que Dona Lucy coloca, avalia e questiona na continuidade, mesmo após o falecimento do ex-prefeito, é triste, lamentável e é o que a gente espera que mude. Onde que a gente ia ver um relacionamento de deputado e gestor municipal num encontro, numa audiência em que vai se tratar de questões técnicas, de necessidades da população, o papel que cada um deles faz, a gente vê um cenário desse, né? Tudo bem, assessores filmam, fotografam, mas não foi bem nesse clima que o Eliezer descreveu que aconteceu a audiência. Nós acompanhamos e divulgamos aqui das dificuldades até para se marcar essa audiência. Então, esse histórico que vem ainda com o Firmino vivo, né, de insatisfações e de um clima que não é um clima bom, ele vem para a família, para o olhar que nós estamos aí presenciando através do depoimento da deputada, como uma continuidade de algo que não significa nada para a comunidade, de algo que não pode nem existir. A gente fala em nível
federal, a nível de país, tem se falado muito desde o início dessa gestão de gabinetes do ódio, né, de mentiras, de fake news, enfim, de relacionamento entre poderes em que se incita o ódio. Então, o que eu vejo é que não só o país, mas o Estado e o município devem observar bem o que está acontecendo na realidade, no momento desse de pandemia, em que tantas necessidades, como o Eliezer e você pontuaram também, e o João, que a necessidade da nossa comunidade, ela está mais na prática do dia a dia, com a fome que está se abatendo entre as famílias, com as consequências da falta de transporte público, crise agora na saúde também. Enfim, não temos mais os índices na educação, como o João bem pontuou, como tínhamos antigamente. Então, se é para se referir a outra gestão, que se refira com respeito, com críticas construtivas, pontuais, que venham ajudar a se planejar e a realmente fazer o que uma cidade como a nossa precisa. Teresina precisa de planejamento, de gestores que conheçam a cidade, se conheçam, e de uma equipe que se entenda e que a gente realmente possa ver uma mudança em termos de prosperar, né, da cidade crescer, e não uma decadência, e não esse sentimento que é colocado pela deputada Luciana. Tem aquele ditado, né, que é o olho do dono que engorda o gado. Sim. A prefeitura, o prefeito não é o dono da cidade, obviamente, mas ele é o gestor responsável pela administração do município. Precisa estar presente e precisa estar conhecendo o que acontece dentro da sua administração. Quando a deputada Lucy diz que se a gente trata de algo relacionado às mulheres, o prefeito diz, converse com a Secretaria de Mulheres. Se é algo relacionado à questão do planejamento urbano, ele diz, converse com o secretário de Planejamento. Na verdade, deveria ser o contrário. O prefeito é que deveria elencar as prioridades para os secretários e não dizer que é os secretários que sabem do que está ocorrendo. Então, é uma clara demonstração da falta de conhecimento que o gestor responsável pela Prefeitura de Teresina tem sobre o que está acontecendo no município ou sobre o que não está acontecendo como deveria aqui na cidade de Teresina. Sabe o que eu acho engraçado? Vai, Eliezer, depois eu comento. Sobre essa campanha de ódio, de fake news, colocada aí pela deputada Lucy, dizer que a publicação, a divulgação, o disparo desse tipo de informação falsa não é um ato isolado, acidental, desproposital. Pelo contrário, hoje, infelizmente, é uma estratégia assumida politicamente por alguns grupos. E isso, lamentavelmente, precisa ser aí quebrado pelo crivo do cidadão. O cidadão não pode simplesmente sair acreditando em todo tipo de informação que recebe pelo computador, pelo celular. É importante checar em meios de comunicações de credibilidade, sites institucionais, enfim, para saber se determinada informação sobre ações, sobre determinado político, procede ou não. Porque realmente a deputada Lucy, não estou aqui apontando pessoas exatamente, mas ela trouxe uma questão interessante, que há sim políticos, detentores de mandato, que preferem utilizar essa estratégia baixa, que prejudica a democracia, que é o disparo de fake news e de mensagens de ódio contra a reputação de pessoas. Olha só, Edna, João, Eliezer, nós aqui da O Dia TV já começamos o nosso trabalho de retrospectiva, já começamos a olhar para o ano de 2021, pesquisar o que foi destaque, o que foi manchete nas nossas edições deste ano aqui do jornal O Dia News. E é claro que nós encontramos a matéria que foi levada a conhecimento geral através do canal 23.1, da posse de Dr. Pessoa na Prefeitura de Teresina. O dia era 1º de janeiro de 2021 e nós o ouvimos, ele dizendo muito claramente na escadaria do Palácio da Cidade, abre aspas, não vou promover caça às bruxas, fecha aspas. Se não vai promover caça às bruxas, o que é que ele está fazendo com a deputada Lucy? E é claro, com as gestões passadas, que ao invés de solucionar, de trazer, de buscar soluções práticas para os problemas de agora, mais se preocupa em responsabilizar gestores do passado acerca do que está acontecendo hoje na capital do estado do Piauí. Lucy Soares, esposa de Firmino Filho, de certa forma até aceitou e também falou para a gente nessa entrevista que você acaba de conferir, meu telespectador, de que sabe que o transporte público da capital do estado do Piauí vem capengando
há muito tempo e que realmente era necessário uma mexida no nosso transporte público para reavivar esse setor tão importante aqui em Teresina. Mas o que nós observamos não se tem desejo, vontade de se criar um novo transporte público na capital do estado do Piauí. Se tem muito mais vontade de calar o povo com respostas imediatas que não trazem soluções aos nossos problemas. É muito mais aquela vontade de calar o povo logo, apresenta qualquer coisa para calar o povo, calar a opinião pública e vamos empurrando com a barriga, vivendo como deve ser. Não pode ser assim. Enquanto assim estivermos no ar, você de casa vai acompanhar denúncias sobre o que está errado na capital do estado do Piauí ou em qualquer município em que nós cheguemos e também, é claro, tenhamos conhecimento de irregularidades. É a nossa missão como sistema de comunicação, viu? O vereador Luiz André, presidente do PSL aqui no estado do Piauí, comenta para a gente a possibilidade de criação do União Brasil aqui no estado, possibilidade de criação e também possibilidade de comando do grupo político que tem à frente o Dr. Pessoa. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse assunto e outros. Vamos ver. Porque nós queremos fortificar as oposições aqui no estado. O próprio senador Ciro Nogueira, depois que ele foi para o Ministério da Casa Civil, as possibilidades de ele ser candidato ficaram bastante reduzidas. E eu não sei se essa estratégia poderá vingar uma terceira via. Eu acho que a terceira via poderá forçar um segundo turno. E, claro, nós continuamos presidente do PSL, estou abrindo as comissões provisórias no interior, tentando nos viabilizarmos pré-candidato a data federal no União Brasil. E vamos esperar os acontecimentos, né? Nós temos um respeito. Eu faço parte da base aqui do Dr. Pessoa e temos um respeito muito grande pelo prefeito e pelo seu grupo político. E vamos esperar até o final do ano, começo do próximo ano, quando o próprio União Brasil vai homologar no TSE. Ainda está em fase de homologação. De direito já foi, de fato, já foi homologado na convenção, mas de direito ainda não. Vamos esperar os acontecimentos, mas quanto ao vereador Luiz André, não tem nenhum problema, nenhum empecilho. Nós queremos construir, fazer essa chapa de deputado federal e, claro, eleger um deputado federal no União Brasil, que é a estratégia da Nacional, capitaneada pelo Luciano Bivar e Antônio de Rueda, que é o vice-presidente. Então, o senador Ciro Nogueira, pelo que você conversou, é simpático, apoia essa possibilidade de uma terceira via? Tudo é possível na política, né? Nós vamos esperar, cada semana é uma notícia nova, é um fato novo, mas, assim, eu acredito que não tem nenhum problema. O próprio filho do Dr. Pessoa, nós já tivemos várias conversas anteriormente, até falando do PSL, mas já com a fusão, juntou os dois partidos, né? Mas nós vamos esperar porque quantos mais candidatos a governador aqui no Piauí, é uma estratégia para ir para o segundo turno, que o intuito é tirar o governador que está aí hoje, já governando por mais de 20 anos, o governo do Piauí. E, claro, até o começo do próximo ano, vai ter as janelas partidárias. Até março, muitos parlamentares, principalmente deputados estaduais e federais, vão sair de seus partidos, mas a janela não tem para vereador, é bom se frisar isso. A janela só é para deputado estadual e federal. E aí, João, e essa estratégia? Olha, interessante. Agora é impressionante como tudo circula aí nessa fala de Luiz André por duas questões. A primeira, é claro, a janela partidária, porque muita gente vai mudar de partido já de olho na estratégia política pessoal para as eleições de 2022. Outra questão é como ficará a União Brasil aqui no Piauí. Nacionalmente a gente sabe que é um partido forte, que vai ter um bom espaço de propaganda no rádio e na televisão, terá um fundo partidário, um fundo eleitoral muito bom também para financiar campanhas por todo o país, deve ter candidatos inclusive a governadores em estados importantes, mas e aqui no Piauí? Hoje, essa incorporação de DEM com o PSL torna um partido que aparentemente pode ser tradicional, mas não tem grandes nomes, grandes figuras políticas que a gente diga, olha, são políticos de expressão, são políticos históricos e que, se assumirem o comando da União Brasil, com certeza vão torná-lo um grande partido aqui no estado. O DEM era comandado pelo professor Rony Lustosa, que já ocupou até a vice-prefeitura de Teresina, mas nos últimos anos não tem tido sucesso eleitoral em suas estratégias. E o PSL até que estava se fortalecendo sob o comando do vereador Luiz André, mas é bom lembrar que ele é um vereador de Teresina, ou seja, um político que não tem uma expressão política em todo o Piauí. Inclusive, Lívio, informação de bastidor dá conta de que são grandes realmente as chances do União Brasil aqui em Teresina, aqui no Piauí, ficar sob o comando de Dr. Pessoa.
Isso já seria, inclusive, dando seguimento àquela estratégia do próprio senador e ministro Ciro Nogueira, de que já que ele não deve contar com o apoio de Dr. Pessoa no ano que vem, pelo menos ele colocaria Dr. Pessoa em stand-by, com um projeto aí pessoal de comandar um partido. Dr. Pessoa não ficaria dessa forma ao lado de Ciro, mas também não seria aliado de Rafael Fonteles e Wellington Dias. Então eu acredito que essa informação de bastidor deve estar se confirmando nas próximas semanas, porque é algo que está sendo tratado ainda no âmbito do Diretório Nacional. Inclusive, alguns nomes são contra essa possibilidade. O próprio diretório do antigo PSL e do DEM até aceitariam uma filiação de Dr. Pessoa e seu grupo político, mas não querem que seja dada a ele o comando do partido, mas já é algo que está sendo bem calculado lá no Diretório Nacional. Então, acredito que nas próximas semanas a gente deve estar vendo, se configurando essa informação de que Dr. Pessoa deve ficar com o comando da União Brasil aqui no Piauí, exatamente nessa estratégia que beneficia o senador Ciro Nogueira, porque vai deixar Dr. Pessoa isolado dos principais grupos políticos que vão disputar a eleição para o ano que vem. Ninguém acredita que Dr. Pessoa será capaz de formular uma terceira via ano que vem, ou de um candidato que ele apoiar terá sucesso, porque a gente sabe o desgaste político, a impopularidade, enfim, a falta de traquejo político de Dr. Pessoa atualmente no cenário político estadual. Então, tudo isso está dentro dessa seara, desse contexto do União Brasil, pelo qual o vereador Luiz André desenhou o cenário que ele pretende ver no ano que vem. Mas é claro e nítido que realmente nós percebemos que o Dr. Pessoa não tem traquejo político para estar à frente de um partido tão forte como promete ser o União Brasil. Nós não percebemos, pelo menos eu não consigo ver características de um bom articulista político em Dr. Pessoa, visto que ele precisava e buscava um partido para se eleger, encontrou no MDB as bases necessárias para se tornar prefeito de Teresina. A primeira coisa que fez após ser eleito foi começar a anunciar a sua possibilidade de saída do partido, provocando uma instabilidade, um racha desnecessário nas bases do MDB, partido tradicionalmente rachado. Eliezer Rodrigues, a sua análise, essa estratégia pode realmente chegar em algum lugar ou em meme e café? Bom, Lívio, aparentemente o prefeito de Teresina ele tem um déficit de atenção. É como se ele tivesse uma necessidade acima do normal de sempre estar em evidência, sempre em locais de destaque, em postos de comando, ainda que seja só por uma questão de título, né? Sem as condições para realmente assumir o cargo e as responsabilidades. Então eu vejo ele com essa sede de estar no centro das atenções e por isso buscando o comando de um partido que será o maior do Brasil num primeiro momento, porque como bem lembrou o vereador Luiz André, vem a janela partidária, algumas variações vão acontecer, não tenha dúvida que o presidente do Progressistas, o ministro Ciro Nogueira, vai tentar atrair mais parlamentares e lideranças para o Progressistas, assim também o PSD a nível nacional, o PL, todos os partidos vão trabalhar para agregar mais nomes ao seu lado. E aí isso pode mudar um pouco a situação, a realidade do União Brasil. Enfim, vai ser um grande partido, vai. O maior, pode ser que não, né? Precisamos aguardar para ver como essas mudanças vão se finalizar na prática. E aí entra essa questão, que o prefeito de Teresina vem a se colocar num posicionamento, nem governo, nem oposição, alguém de fora. Um gestor que era para ser decisivo no processo, como o prefeito da maior cidade, da capital. Aqui Teresina tem entre 25% e 30% do eleitorado piauiense, vai ter aí a sua expressão maior como alguém coadjuvante, fora de um protagonismo político, não é? E aí isso aumenta as chances de um provável segundo turno na eleição para governador. E lembrar, Lívio, um presidente de partido, ele precisa ter a capacidade de formar chapas. Cada partido vai poder ter 31 candidatos a deputado estadual e 11 candidatos a deputado federal. É o total de vagas mais um, né, segundo a última reforma do Código Eleitoral. Então, onde estão esses nomes? Será que o doutor Pessoa vai ter a capacidade de enxergar essas lideranças, de atrair, de garantir a presença delas nas fileiras do União Brasil, caso ele venha a ser o presidente? Então, assim, são muitas questões ainda vazias que não tem uma segurança aí de perspectiva que precisam ser pesadas nessa conjuntura.
A gente está se aproximando do final do nosso quadro de hoje, já são 14h44, mas antes do nosso último assunto, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para a nossa região do satélite, todo mundo ligadinho na Udia TV, canal 23.1, assistindo o nosso Política do Dia. Mandar um abraço para a Eva do satélite, que está acompanhando a nossa programação. Obrigado pela sua audiência, viu? O vereador por Teresina e presidente do Diretório Municipal do PSDB, Edson Melo, defende que as bases tucanas aqui no estado do Piauí devem ser saúde, Edna, devem ser liberadas para votar em qualquer candidato na definição do candidato do partido pela disputa da presidência do Brasil em 2022. Vamos ouvi-lo. Governador jovem, bem avaliado no seu estado, tem um bom discurso, mas nós defendemos que o PSDB, a nível de estado do Piauí, já tive até conversas com o presidente da regional, o ex-deputado Luciano Nunes, da gente deixar o eleitor mais livre, fazer as suas avaliações. O eleitor que eu me refiro, os filiados do PSDB, que devem votar na escolha da prévia, que vai ocorrer dia 21 de novembro. Então, deixa ver, está previsto a vinda agora do governador João Dória, e eu acredito que aqui no Piauí vai ser mais ou menos dividido. Nós só representamos do PSDB estadual 1% do nacional. Não é prudente a gente fechar a questão. Então, vamos receber, vamos ser bom recepcionista, vamos ser acolhedor com todos os candidatos do partido que vierem aqui. Edna Maciel respirou. Respirei. Tá bem. Edna, o que você acha dessa estratégia do PSDB em liberar as bases? Eu acho que é algo interessante. Cada um tem o direito a ter a sua opinião. Uma eleição de 2022 extremamente disputada, mas eu quero saber a sua. Fale pra gente. Mas liberar as bases, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é bem ousado. É até bom, eu acho que são boas falas, sim, deixar cada um à disposição. A gente já teve aqui várias situações em que os partidos ou as coligações liberaram suas bases por um motivo ou por outro, mas nem sempre o resultado é positivo. Nesse caso, pode sim ser positivo. Vamos observar, vamos acompanhar e ver se vai dar bom resultado a liberação das bases. Eu sou sempre a favor de que cada um mantenha a sua liberdade de pensamento, mesmo estando em grupo, mesmo fazendo parte de um grupo, às vezes a gente não concorda, né? Então, pensando assim, é uma boa pedida, é uma boa orientação deixar as bases do Partido Livre para fazerem suas escolhas. E é sempre bom lembrar que estamos em um PSDB do estado do Piauí muito tendencioso a ter apoio, a manifestar apoio à possível candidatura de Eduardo Leite, atual governador do estado do Rio Grande do Sul, visto que Silvio Mendes, maior nome do partido na atualidade, assim se manifesta. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar. Lembrando que política é a arte de se chegar sempre aos consensos. Vamos aguardar que realmente o que reine é a paz e o respeito pela opinião do outro. Obrigado, João Magalhães. Aquele abraço para o senhor. Boa tarde. Valeu, Livre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo a voltar amanhã também, tá bom? Ah, sim, com certeza. Boa tarde a todos. Até amanhã. Edna Maciel, vai beber, minha irmã. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos, principalmente a nossa audiência. Política do Dia.